Olá, segundo ano, tudo bem? Nós vamos falar hoje, então, complementando os vídeos anteriores, dos pressupostos processuais de validade e dos pressupostos processuais de eficácia. Na verdade, primeiro dos pressupostos de eficácia, depois dos pressupostos processuais de validade. Não vou repetir muito, mas os pressupostos são aqueles requisitos indispensáveis para que um processo possa se viabilizar como algo que resulte uma decisão de mérito. Portanto, são requisitos que o juiz deve verificar se existem no processo ou se não existem, para que então eventualmente o processo seja extinto sem julgamento do mérito ou então para que esse vício seja sanado. Essa diferença entre pressupostos de eficácia e validade, ela é muito mais do ponto de vista teórico, acadêmico, do que do ponto de vista prático. A verdade é que o CPC não faz nenhuma distinção em nomear um pressuposto como sendo de validade ou nomeá-lo como sendo de eficácia. O código elenca os pressupostos processuais e, portanto, a doutrina é que se preocupa em fazer essa distinção. Portanto, eu vou manter academicamente essa distinção, embora na prática haja consequências iguais dos dois, haja resultados processuais iguais nos dois campos. O primeiro pressuposto de eficácia é a existência de jurisdição, no sentido de que só é válida uma decisão, só terá efeito uma sentença, se ela tiver sido lavrada por alguém que foi que está exercendo o cargo de magistrado. Portanto, alguém que possui essa legitimação de proferir decisões cumpríveis. Os magistrados, portanto, são investidos nessa função de magistrado, há uma investidura no cargo de juiz, que se dá por concurso público ou, em segunda instância, eventualmente no quinto constitucional, por nomeação de governadores e presidente, e, portanto, essa investidura é que o coloca na condição de proferir decisões. Por isso que, um exemplo que já aconteceu, um determinado desembargador foi aposentado por um ato formal publicado no Diário Oficial de um dia. E ninguém o avisou que a sua aposentadoria tinha sido publicada. E no dia seguinte ele participou de uma sessão de julgamento do colegiado que ele fazia parte e julgou centenas de processos. Todos esses julgamentos foram anulados, porque se ele tinha se aposentado na véspera, ele já não exercia mais função de magistrado. Portanto, é evidente que esse é um pressuposto extremamente lógico e quase que imperceptível para nós. É quase impossível a gente verificar um defeito, afinal de contas não se imagina que um juiz lá numa vara não seja efetivamente juiz. Então, esse é o primeiro pressuposto de eficácia. O segundo é a existência de capacidade postulatória. Capacidade postulatória é a aptidão que as pessoas têm de falar, de buscar demandas em nome de outros. Portanto, são os advogados, os procuradores públicos, os defensores públicos, o promotor de justiça. Todas essas figuras possuem capacidade de postular. Eles têm habilitação profissional decorrente da sua inscrição na OAB ou da investidura no cargo público, como são os procuradores dos municípios, procuradores do Estado, procurador da União, advogado-geral da União, defensor público estadual, defensor público municipal, promotor público estadual, promotor público federal. Portanto, essa condição de poder estar habilitado para falar em nome de outro é que é a capacidade postulatória. Essa capacidade postulatória, portanto, se apresenta no processo através do instrumento de procuração ou da nomeação daquele funcionário público para aquele cargo. Só não há necessidade de comprovação de capacidade postulatória no juizado especial em que até 20 salários mínimos é possível a própria pessoa postular em seu próprio nome. Portanto, lá no juizado especial civil, nas causas de até 20 salários mínimos, as pessoas podem procurar a justiça sem estarem acompanhadas de advogado. Fora disso, a presença dessa capacidade postulatória é fundamental. E o terceiro requisito, terceiro pressuposto de eficácia é a existência de citação válida. É óbvio, a relação processual se forma a partir da citação válida do réu. A irregularidade, a invalidação, a invalidade da citação, a citação feita de modo nulo, por exemplo, fez-se o edital de um réu que tinha endereço conhecido, não é possível. Ou se citou um homônimo do réu, ou se promoveu uma citação que descumpria as formalidades da lei, e a gente vai ver todas as formalidades do ato de citação. Portanto, esse processo se inviabiliza. Talvez seja a nulidade mais grave do processo, já que ela não preclui nunca. Ela sempre pode ser alegada.
é uma sentença absolutamente ineficaz. Portanto, a gente precisa, para ter um processo válido que gere uma sentença eficaz, a gente precisa ter uma citação válida. E em relação aos pressupostos de validade, a gente pode indicar a existência de uma petição inicial apta, ou seja, uma petição inicial que preencha os requisitos da lei, e a gente vai ver no terceiro ano quais são esses requisitos. É preciso que o processo se instaure a partir de um documento viável, de uma petição inicial que seja apta. Portanto, as petições iniciais ineptas, elas desconstituem a validade desse processo. A existência de competência, a gente viu no bimestre passado longamente todos os critérios de competência. Portanto, há que se ter a competência do magistrado para que ele possa exercer validamente a sua função jurisdicional. É preciso que também ele tenha imparcialidade, é preciso que a própria pessoa do magistrado não tenha qualquer vínculo com o processo, capaz de retirar dele a sua necessária imparcialidade. Portanto, nem a suspeição é admitida e nem o impedimento, e nós vamos ver essas modalidades quando estudarmos as funções do juiz, os deveres do juiz. Portanto, precisamos ter um juiz completamente equidistante das partes para que possa produzir essa decisão válida. E esse defeito é gravíssimo também. Por exemplo, o impedimento e a incompetência absoluta geram anulação do processo mesmo depois do trânsito em julgado. São motivos de ação rescisória, que é aquela ação que a gente promove para anular um processo que já terminou. O impedimento e a incompetência absoluta. Então, é um pressuposto de validade importante. A capacidade de ser parte. Essa é simples, gente, porque a capacidade de ser parte na pessoa física, ela decorre da sua própria existência, ou seja, capacidade de ser parte equivale no direito civil à personalidade. Portanto, é aptidão para a pessoa ser autor ou ser réu. Qualquer pessoa pode ser autor ou ser réu. O menor de idade pode ser autor ou ser réu. O interdito pode ser menor ou ser réu. O incapaz pode ser menor, pode ser autor, pode ser réu. Portanto, o fato de nascer lhe dá automaticamente a possibilidade de ter capacidade de ser parte, né? Basta que tenha personalidade, que é a personalidade civil. Em relação à pessoa jurídica, a gente precisa que ela exista formalmente, portanto, a partir do registro nos órgãos respectivos dos seus próprios documentos de nascimento, como o estatuto social, o contrato social e assim por diante. E por fim, a capacidade de estar em juízo. A capacidade em juízo é a capacidade de exercer por si só os atos processuais. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade civil, que é ausente para os menores, é ausente para aqueles que sejam declarados incapazes. Esses precisam estar assistidos ou representados. Portanto, uma coisa é a capacidade de ser parte, que todas as pessoas têm, e outra coisa é a capacidade de estar em juízo, porque ela estará em juízo sozinha, se for capaz, e ela estará em juízo representada ou assistida, se por algum motivo ela tiver alguma incapacidade civil. E em relação aos pressupostos negativos, ou seja, aqueles que não podem estar presentes, porque se estiverem o processo será nulo, nós podemos citar a coisa julgada, ou seja, eu não posso ter um processo válido se já havia um processo anterior de mérito julgado. A litispendência, portanto, eu também não posso ter um processo que seja julgado hoje se ainda há um processo idêntico em andamento. Portanto, eu não posso, quer dizer, para eu ter um processo válido, eu não posso ter coisa julgada, eu não posso ter litispendência. E eu também não posso ter, por exemplo, uma convenção de arbitragem que foi deliberada pelas partes e não foi aceita apenas pelo autor, mas não se deu ao réu a oportunidade dessa manifestação, já que cabe ao autor, ao réu, a possibilidade de se dizer-se contrário a essa expectativa do autor de mover uma ação judicial. Então, esses pressupostos são pressupostos negativos, ou seja, não pode estar presentes para que o processo seja válido. Tá bom? Na aula a gente desenvolve mais esses temas. Um abraço, gente!